Galera, vamos lá para a gente poder começar? Pai, nós te Bora. louvamos. Te bendizemos, meu Deus, te agradecemos, Pai. Exaltamos a tua glória, a tua face, a beleza da tua santidade. Apresentamos nossas vidas, Pai, os nossos corpos, almas e espíritos diante de ti, Pai. Em adoração, Pai, totalmente rendidos a ti. Entendendo, Senhor, que sozinho não podemos fazer nada, mas que dependemos de ti para fazer todas as coisas, Pai. Abre, Senhor, a nossa mente. Derrama, Senhor, sobre nós a tua sabedoria, a sabedoria do alto. Nos permita, Senhor, acessar o entendimento. Senhor, conecte verdades nas nossas vidas, nos nossos espíritos, Pai. Para que nós possamos, meu Deus, mais do que saber, Pai, possamos ter entendimento, possamos ter discernimento, Senhor, e saber para o que serve, o que fazer, Senhor, e que direção seguir nas nossas vidas, Pai. Percebendo, Senhor, abrindo os nossos olhos espirituais para o mundo espiritual e para a atitude do mundo espiritual nas nossas vidas, sobre como ele nos influencia, Pai. E a maneira, meu Deus, que de verdade precisamos lutar as nossas guerras, Pai. Porque sabemos que a nossa luta não é contra homens, nem contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes e dominadores desse mundo. Senhor, que o teu Espírito nos visite, Pai. Que nós possamos ver, Senhor, que em Espírito o Senhor nos visita, Pai. A coisa está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida. Senhor, então que em Espírito o Senhor nos visite, nos dê entendimento, Pai, e se exalte nesse lugar, Pai. Não quero nada para mim, Senhor, que não tenha nada de mim, Senhor, mas que tenha tudo de ti, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Jesus, amém. Amém, amém, hein? Vamos lá, galera, vou compartilhar a tela aqui. A gente falou na última aula sobre o mundo espiritual, sobre a operação do mundo, na verdade, sobre... Nem sei, vamos ver o que eu falei na última aula. Vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho. Bom, falamos sobre o mundo espiritual e falamos sobre realidades paralelas, né? Falando se o mundo espiritual existe, como é que o homem foi criado em espírito, falamos dos 3 céus, né? Quais são os céus e aonde as coisas acontecem, que é o 2º céu, o 3º céu, onde fica o trono de Deus. Falamos das realidades paralelas, de como as coisas acontecem de maneira correspondente, uma sombra nunca igual daqui com o mundo espiritual. Falamos sobre as nossas ações e as nossas reações, como as nossas ações acontecem e interferem no mundo espiritual. Falamos sobre o caminho da oração, né, como os anjos operacionalizam isso, que apesar de ser sobrenatural, ela não é mágico, né? Não é mágico no mundo espiritual. Falamos sobre a batalha espiritual na passagem de Daniel. Foi lindo isso aqui, para a gente poder entender o caminho da oração e por que muitas vezes a gente não é ouvido, não é respondido. Falamos sobre o poder da oração, falamos sobre orar uns pelos outros, tá bom? Então, a gente falou na última aula. Alguém tem alguma dúvida? Principalmente sobre essa parte de realidades paralelas, onde que agem os espíritos, como é que os espíritos agem nas regiões celestiais? Eu não. Não. Bacana. Então, a gente vai pular para a aula de hoje. Nós falamos sobre a introdução do mundo espiritual. Hoje a gente vai falar sobre operando no ambiente espiritual. Tá bom? Galera, primeiro, antes de começar, eu quero introduzir isso com vocês. Saber sobre o mundo espiritual é a oportunidade que a gente tem de acessar de fato o mundo espiritual de maneira consciente. Por quê? Paulo fala que a nossa luta não é contra homem, contra carne, é contra sangue, mas contra principados, potestades, hostes e dominadores da maldade nas regiões celestiais. Então, ele fala também em Gálatas 5 que a carne milita com o espírito e que o espírito milita contra a carne, de modo que a gente não faz o que a gente quer. Ele fala sobre o fruto da carne, né? Aqui as pessoas que seguem as obras da carne, qual é a consequência disso, qual que é a característica disso. E ele fala também sobre o fruto do Espírito, que é a característica de quem vive, quem é movido pelo Espírito Santo. Tá? Então, Paulo mostra para a gente sobre o nosso comportamento dia a dia, sobre o nosso caráter, sobre as nossas atitudes, nossas ações, e como o mundo espiritual interfere nisso, como o mundo espiritual age em relação a isso. E eu fico impressionado quando ele fala isso, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, de modo que a gente não faz o que a gente quer. Como, apesar de termos o livre acesso, o livre arbítrio, perdão, nós não habitamos num ambiente neutro, sabe? Não habitamos num ambiente livre para poder fazer escolhas e escolher de maneira livre.
A gente vive num ambiente que fazemos escolhas, porém totalmente influenciados pelo ambiente, pelo mundo. E como tudo aqui é uma realidade paralela do que acontece no mundo espiritual, como tudo que está aqui já aconteceu no mundo, tudo que acontece aqui já aconteceu no mundo espiritual, porque tudo que é ligado na Terra já foi ligado no céu, a gente vive um reflexo, uma sombra, uma correspondência muito igual do que acontece no mundo espiritual. E é aí que a gente começa a lutar, a aprender a lutar as nossas guerras. Aprender a fazer o que a gente precisa para que as coisas converjam de acordo com a necessidade que a gente tem. Porque nós não sentimos, nós não temos nada, nós não passamos por nada. Nada. Quando eu digo nada, eu inutilizo, eu corto toda culpa nossa, inclusive. Eu sei que alguns de vocês têm opinião diferente, mas eu creio nisso. Eu corto até a nossa culpa em relação a algumas coisas. Porque a gente escolhe sim, mas a gente escolhe num ambiente totalmente contaminado, um ambiente totalmente influenciado. Tá? A sociedade, a nossa volta, nos influencia dentro das nossas escolhas. E assim como o mundo espiritual faz também, influencia para que a gente faça ou deixe de fazer alguma coisa que a gente precisa fazer. E hoje a gente vai falar como o mundo espiritual influencia. Como ele influencia. Anotando aqui para a gente poder puxar nisso, tá? Vamos lá. Então vamos lá, falar de mundo espiritual. Primeiro, falar que Deus é Pai. E Deus é Pai também dos espíritos. Por que Deus é Pai dos espíritos? Como está lá em João 4:24, Deus é espírito. E ele é o cabeça dos seres espirituais, né? Ele é o cabeça de Cristo, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Pai de todos os seres espirituais. Tá? Então, assim, ó, Deus cria o que é matéria e Deus gera o que é espírito. Gerar no sentido de gerar como uma mãe gera um filho, dentro dele. Né? Tá lá em Hebreus 12:9. Não nos deitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Efésios 1:4 fala assim, ó, porque Deus nos elegeu, nos escolheu nele, dentro dele, antes da criação do mundo. Então, antes que o mundo fosse criado, o nosso espírito já existia. E estávamos dentro de Deus, sendo gerados por ele. Tá bom? Falando de Deus como Pai dos Espíritos. Dúvidas aqui? Pergunta? Não. Aceito. Tá? E o que são espíritos? O que são os espíritos? Seres espirituais. Alguém quer responder o que são os espíritos? Alguém consegue pensar nisso? Consegue conjecturar o que são os espíritos? O que são espíritos, gente? São seres espirituais, né? São seres gerados dentro de Deus, tá? Então, quem atua na região celestial hoje? Quem são os seres que atuam no mundo espiritual hoje? Espíritos, como os nossos espíritos, né? Que é o Espírito de Deus que habita em nós, como o Espírito do Pai, que é um só, que é o mesmo Espírito para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, e os anjos, né? Os anjos que também são espíritos. Tá? Então, falando sobre os anjos, a palavra anjo, ela vem do grego, né? De ângelo do grego, malato do hebraico, quer dizer mensageiro. A palavra anjo, ela fala sobre uma função, sobre um ofício, e não sobre a identidade do anjo. Tá bom? Não sobre a identidade daquele ser. Lá em Hebreus 1, fala assim, ó, os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, os mensageiros, são espíritos ministradores, ou seja, aqueles que trabalham em prol do ministério, para servir, para trabalhar junto, para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Quem de nós vai herdar a salvação aqui? Quem é crente, quem é convicto que vai herdar a salvação? Ou que já herda a salvação, que já possui? Então, os anjos são seres... Não, Flavinho? Flavinho. Bom. Então, os anjos são seres que trabalham ao nosso favor, seres que existem para nos ajudar. Na última aula a gente falou sobre se relacionar com o anjo que habita, que anda com a gente. Então a gente fala sobre isso, sobre se relacionar com os anjos, porque eles são enviados. Eles são enviados, eles são criados, são gerados para nos servir de alguma forma, tá? Nos ajudar no nosso ministério. Lá em Mateus 18:10, vou ler essa passagem aqui rapidinho.
Mateus 18, versículo 10, fala assim, ó. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Então, só, o menor dos pequeninos que seja, menorzinho, tem pelo menos 2 anjos com ele. Tá bom? Vamos lá. Ó. Cuidado para não desprezem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus. Tá bom? Nós temos anjos que estão nos céus, que estão junto com a gente, que estão para nos guardar e para trabalhar a nosso favor. Ok? Beleza, João, Hebreu, tá. Aqui eu coloquei sobre, aqui embaixo eu coloquei sobre ministério. O que é o ministério? Empregado do ministério, a serviço do ministério. Deus é pai dos anjos também. Tá? Então lá em Jó, tem uma passagem que fala que, lá em Jó 2, Jó 1, versículo 6, Jó 2, versículo 1, que fala sobre quando os filhos de Deus se reuniram, veio também Satanás em relação a ele. Então os filhos de Deus, que eram os anjos, se reuniram na presença de Deus. Tá bom? E lá em Jó 38:7 fala que quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Deus está falando com Jó sobre a criação do mundo, onde que ele estava quando Deus estava criando a terra, e as estrelas da alva juntas se alegravam, cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Os anjos existem antes da criação da terra, tá bom? O que eu estou falando sobre os anjos, não e os anjos? Porque os anjos são os espíritos. Espíritos bons, espíritos ruins. Os anjos são os espíritos. Os anjos não são demônios, os anjos são os espíritos. Tá bom? Eu vou falar da diferença de espírito e de demônio daqui a pouquinho. O que são as estrelas do céu? Aqui no slide anterior fala sobre as estrelas da alva. Tá vendo? E lá em Apocalipse 12 fala que o dragão e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Então, o dragão, o diabo, levou com ele um terço das estrelas do céu, que eram os anjos que se rebelaram contra Deus. Bom? Lá em Isaías fala assim, ó, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Ele está falando sobre Lúcifer. Ele era uma estrela da manhã, uma estrela da alva. Estrela da manhã é como se escreve em hebraico, ó, Rei Léo. É o Rei Léo Ben Shahar. Estrela da manhã, estrela da alva. Ele era simbolizado por Vênus, né? Que aquela primeira estrelinha da manhã, quando amanhece o dia, aquela estrela insiste em ficar no céu. É a estrela da alva, é o planeta Vênus que a gente enxerga daqui. Depois da queda, ele é simbolizado por Saturno, por causa das alianças, dos anéis quebrados. Pode falar, Fernandinha. As passagens da Bíblia que falam sobre as estrelas, então a tradução de estrelas aí vai ser ou anjos caídos ou os anjos bons? Sim. Digamos assim, entre aspas. Né? Sim. Isso. Aquela que a Apocalipse retrata é quem o dragão levou com a cauda, que são os anjos caídos, né? Mas, assim, o restante dos anjos também são estrelas. Tá? Guarda essa informação que a gente vai... Não é que eles são estrelas, tá? Mas eles são simbolizados como estrelas na passagem. São espíritos. Tá? Falando de algumas classes de anjos, por exemplo, os serafins, que vem do hebraico saraf, que é aquele que arde em chamas, aquele que queima, aquele que é abrasado, são... que a Bíblia fala sobre as estrelas do trono de Deus, eles ficam acima do altar de Deus como estrelas. Tá bom? São os arcanjos, tá? Que são o chefe dos anjos. E os querubins, que é um ser angelical, que são os guardiões. Querubim significa guardião. Tá? Vamos falar disso aqui, ó. Querubim significa guardião, ok? O que aconteceu? Tá, querubim significa guardião, ok? Ok. Lúcifer era um querubim, ok? Ok. O que Lúcifer guardava? Se ele era o mal e ele ainda não tinha rebelado. Cara do João. Calma, segura essa aqui, João. Não precisa ficar nesse slide, não. Ninguém responde? Vamos falar daqui a pouquinho, então.
Quem sabe que houve mais de uma queda dos anjos? Eu sei. Na verdade, houveram 2 quedas dos anjos, tá? A primeira queda foi com a rebelião de Lúcifer. Achei que era só uma. Como é que é, Fernando? Eu não sabia, não. Isso. A primeira queda, gente, foi a queda quando, antes do ser humano ser criado, quando Lúcifer rebelou e foi eleito como líder dos anjos que se rebelaram e arrastou com a cauda 1/3 das estrelas do céu. Aquela história da queda de Lúcifer com os anjos, 1/3 dos anjos, tá bom? A segunda queda foi quando os anjos deixaram as suas habitações e passaram a habitar na terra. Depois que Adão já tinha saído do Éden, lá em Gênesis 6 fala sobre isso, tá? Eles deixaram as suas habitações nas regiões celestiais e passaram a se envolver em pecado de imoralidade sexual aqui na Terra. Tales, mas como é que o anjo consegue fazer sexo? Na mesma maneira que ele consegue comer. Apocalipse 18, ele come com Abraão. Lá em Apocalipse 19, ele entra em Sodoma e Gomorra e ele desperta o desejo sexual dos homens. Peraí. Lá em Apocalipse 19, ele entra em Sodoma e Gomorra e desperta o desejo sexual dos homens. Lá em Sodoma. Da mesma maneira, eles comem, Fernando. Porque se eles comem, eles fazem sexo, entendeu? Assim, como é que o anjo pode fazer sexo? Da mesma maneira que ele come. Para ele comer, ele precisa ter um sistema digestivo, boca, estômago, enfim. Então, da maneira que eles se materializam, eles podem fazer sexo. Lá em Gênesis 6 fala sobre isso, ó. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. Em outra tradução, nefilim significa gigante, tá? A palavra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram heróis passados e homens famosos. Tá? Então, assim, ó, os anjos tiveram filhos, de fato tiveram filhos com a filha dos homens, com os seres humanos aqui na Terra. Tá? Então, essa foi considerada a segunda queda dos anjos, quando eles deixam a habitação deles e passam a habitar na Terra e passam a ter relações com as mulheres, né? Com as filhas dos homens aqui. Bom? Então, pode falar, Rose. Ô, Thales, mas para ter relação, eles, tipo, faziam assim... Estavam em corpo humano? Como que, se eles são espírito, como é que isso acontecia? Então, Rose, eles se materializavam. Não estou te falando especificamente dessa passagem sobre a relação sexual com as mulheres, mas lá em Gênesis 18, quando Abraão estava na porta da tenda, ele viu 3 homens se chegando a ele, e ele reconheceu que eram anjos, e ele serviu comida para os anjos, e ele lavou os pés dos anjos. Entende? Então, ou seja, estavam como gente, né? Estavam como gente. Materializado. Entendi. Fala, Rose. Não, eu falei, entendi. Foi. Lá no passagem também, né, quando Deus mandou os anjos buscar Ló, porque ia destruir a cidade, até quando a mulher ele olhou para trás e virou sal. Sim. Isso. Também os anjos. Eu falei em Gênesis 19 isso. Quando os anjos entram na cidade, os homens da cidade queriam ter relações sexuais com eles, você lembra? Uhum. Ló oferece as filhas virgens dele para que eles não possuíssem os homens e tal. É isso. Então vamos explicar agora, entrar num tema, a diferença de espíritos, né, do que são espíritos, do que são os anjos, do que são os anjos caídos, a gente entende. Os anjos caídos foram aqueles que se rebelaram, tá bom? Com Lúcifer. Anjos caídos. E o que são demônios? O que são os demônios aqui na Terra? Eu estava até fazendo uma pesquisa rápida hoje num site que fala sobre como eles são vistos na Umbanda e no Candomblé, a demonização deles e tal. Porque nessa crença dessas religiões, nem são africanas, são brasileiras mesmo, para nós, vou explicar primeiro, o que são os demônios? São espíritos desencarnados aqui na Terra, tá? De animais pré-adâmicos, antes de Adão, dos animais, e dos espíritos dos gigantes, que foram desencarnados. Tá? Os espíritos de animais são chamados Egum.
tá? E esses espíritos de gigantes encarnados, eles são intelectualmente poderosos, tá? São pessoas muito inteligentes. Há quem diga, há linhas judaicas que falam sobre isso, que os anjos revelaram aos homens até formas de fazer várias coisas. Por exemplo, alguma bebida entorpecente, o álcool, por exemplo, bebida alcoólica, por exemplo. Alguns chás, algumas coisas. Construções civis, formas de fazer construção. Tem uns, chama Jabal, Jubal e Tubal-Caim, eles estão em Gênesis. A Bíblia fala que um era agricultor, dominava a técnica de agricultura. O outro dominava, fazia instrumentos musicais. Flauta, imagina fazer uma flauta. Como é que alguém sabe que um bambuzinho com alguns furinhos ali vai sair um som? Sabe, tocar aquilo já é difícil, imagina inventar aquilo de alguma forma. Para um ser que não Tem tinha no livro de Enoque também, Thales. Oi? Tem no livro de Enoque também. O livro de Enoque fala sobre isso. O livro de Enoque é um livro apócrifo, né? Eu nunca apócrifo, Uhum. tive contato sobre isso, mas é na cultura judaica, ou quem entende sobre esses apócrifos aí, vai falar disso no livro de Enoque. Sim, tá? E Tubal-Caim era um cara que ele era artífice de cobre e de zinco. Sabe? Que são ligas metálicas que é necessário que extraia isso do mineral da terra. Que o cobre e o zinco, o cobre, por exemplo, é uma fusão de dois metais que ele tem que estar numa temperatura controlada de 1500 graus. Sabe? São coisas muito complexas para uma era sem tecnologia e para um cara, sei lá, da terceira, quarta geração do mundo conseguir ter domínio disso, sabe? Enfim, existe essa linha que foram os anjos que deram que ensinaram eles a fazer algumas coisas. Pirâmide, enfim. Vou falar disso, tá? Os eguns são espíritos desses animais, ou alguns falam até que são espíritos de seres humanos, espírito ruim mesmo, espírito inútil, vamos falar assim, e que ninguém quer receber esses espíritos. Tá? Então, eles usam um bracelete, uma espécie de pulseira, que é cingido de cordão de sisal, com alguns búzios, né? Que são essas conchinhas aí que estão na tela. Ó. Isso aqui chama contra-egum. Tem uma magia quando eles estão fazendo uma oração, tem uma oração quando eles colocam isso na pessoa, que é justamente para não receber esse tipo de espírito, que eles não querem receber. Tem uns espíritos que recebem, por exemplo, que eles nem falam, eles ficam lá mexendo, balançando a cabeça, mas nem conseguem sair som da boca, que são os eguns, tá? Então, os eguns, os exus, eles são transformados, eles são direcionados, assim, para ser a pombagira, os exus e os malandros. São 3 linhas do espiritismo. Na verdade, assim, ó, são 2, né? Os exus, aí dentro dos exus existem vários, e as pombagiras, dentro das pombagiras existem várias. Né? E existe uma terceira linha, que é a linha do malandro, que é a linha do Zé Pilintra, que é uma terceira linhagem aí, uma coisa extra aí no espiritismo. Oprimir esses espíritos aí já são condenados, né? São condenados. Na verdade, já não tem jeito para eles mais. Não. Espíritos eternos condenados. Sem redenção. Tá? Eu fiz esse desenho horroroso aqui. Tomou um tempo danado, mas para a gente conseguir enxergar na tela sobre o porquê que os demônios estão na Terra. Tá bom? Porque os anjos caídos, mesmo que caídos, ainda continuam fazendo a função de que foram criados para fazer. Ok? Vamos falar disso depois. Os anjos que deixaram as suas habitações foram enviados para um abismo. Tá? Então vamos lá. Existia, para o ser humano que é salvo, que estava salvo, igual aquela passagem lá do Rico e do Lázaro, o Lázaro foi para um lugar que chamava seio de Abraão. E o grego é um conceito de Sheol, conceito de salvação, sabe? De lugar salvo. Então, se salvo, ele vai para um lugar que chama Sheol. O rico foi para um lugar que chama Hades, que é o conceito grego para inferno. Ele queimava no fogo lá e tal. Os anjos
que deixaram as suas habitações foram para o abismo. Ok? Que o conceito grego é do tártaro, né? A profundeza mesmo. Aí nós temos aqui, ó, o ser humano vai para o Sheol ou para o Hades. O anjo vai para o inferno, vai para o tártaro, para o abismo, desculpa. E os Néfilins, os gigantes, que são filhos de humanos com filhos de anjos, que não são nem humanos nem que são anjos, para onde eles vão? Vagueando pela terra em espírito, desencarnados, entendem? Então é isso, galera. Isso aqui, vamos ter um monte de linha de gente falar sobre isso aqui. Isso foi o que eu aprendi sobre relação a anjos, demônios, tá? Demonologia e angiologia. E esse conceito de Sheol e Hades, quem são os demônios. Até uma breve pesquisa sobre isso no site de Umbanda, de Candomblé. É um assunto que eu não domino, tá? Isso aqui não é um assunto que eu domino sobre isso. Mas é um assunto que eu já entendi e já compreendi, tá bom? Pode falar, Luana. Catótera é o conceito? Catótera é o conceito, é o local, assim, o pós-morte, entendeu? Entendi. Beleza. Que existe. Pode falar, Rose. O Sheol, o Tártaro e o Hades. Thales, deixa eu te perguntar. Aí tem os anjos que são, né, do bem, assim, mensageiros, e outros que são, né, como você falou, que já estão condenados, são mal. E como que isso acontece? Tipo assim, eles se revelam, têm um livre-arbítrio para ser do mal, são... como que diferenciar, assim? Por que uns são do bem e outros são do mal? Vou falar agora. Tá. Como eu falei, eu não consegui acabar os slides, a gente vai tocar isso agora no... Vou ficar mais à vontade de falar direto, tá? Tá. É o seguinte, houve uma rebelião no céu, Rose, encabeçada por Lúcifer, e na verdade, assim, ó, não é que foi encabeçada por Lúcifer. Lúcifer, gente, não existe. A pessoa Lúcifer, ela não existe, tá bom? Lúcifer não é um nome próprio. Lúcifer significa filho da alva, filho da estrela da manhã. É um conceito de que ele era a estrela da manhã, ele era uma estrela, era um portador de luz, tá bom? Que refletia a luz do sol, que refletia a luz dos outros, não tinha luz própria. Então, Lúcifer é um nome que está na Bíblia? Está. Mas é um nome próprio? Não. Tá bom? Igual o diabo. O diabo não é um nome próprio. Não quer dizer que um diabo é um ser, é um espírito. Ó, fulano é o diabo. Lúcifer é o diabo. Não. Lúcifer significa estrela da manhã. Está falando sobre... sei lá como é que é adjetivo, sei lá. Mas está falando sobre uma característica dele, tá bom? Diabo, vem do grego, do diabolos, que fala sobre adversário, opositor. E Satanás é acusador, aquele que se opõe, aquele que acusa, tá bom? Como se fosse um promotor, assim, um advogado de acusação. Beleza? Então não são nomes próprios. Lúcifer, diabo e Satanás não quer dizer que é uma pessoa específica ou se refere a um demônio, mas se refere sobre uma característica, tá bom? De diabo, de opositor, de contrário, beleza? Então, se não existe diabo, se não existe demônio, se não existe Lúcifer, o que existe? Espíritos, anjos, que se diferenciam, Rose, de se são caídos ou não, ou se são íntegros, ok? A quê? Caídos de onde? Íntegros a quê? Lembra que eu falei que anjo se refere a ofício? Que ele não é, que é um mensageiro, que é um ofício, uma função, e não sobrenome próprio, como é diabo, como é Lúcifer. Todo anjo ele é criado. Gente, presta atenção nisso aqui um pouquinho, que vai mudar a vida de vocês de alguma maneira. Os anjos, eles são criados para exercer alguma coisa na Terra, para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o Lúcifer, a estrela da manhã, ele era um querubim. Um querubim, a função dele é ser guardião, é guardar alguma coisa. Depois que o homem é expulso do Éden, Deus coloca 2 querubins na porta do Éden, para guardar o caminho da árvore da vida. Querubins é um guardião, mas o que existe? O que Lúcifer guardava
se ainda não existia o mal, Lúcifer guardava a ordem das coisas que Deus estabeleceu. Por quê? Cada anjo ele é criado para exercer alguma função. Tá? Então, por exemplo, Apocalipse 16 está falando sobre 16, versículo 5. Ó. Então, ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer. Em Apocalipse 16, 5, fala de um anjo que tem autoridade sobre as águas. Apocalipse 7 fala assim, ó, depois dessas coisas, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então, os anjos têm poder de governar o vento. Então, existe um anjo que governa o vento do norte, do sul, o vento do leste, o vento do oeste. Mas que vento do oeste é esse, Thales? Lá na passagem lá de Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, a Bíblia fala que o vento oriental soprou a noite inteira e fez o Mar Vermelho se abrir. Então não é aquela imagem que a gente tem da novela que o cara bate o cajado no chão e o mar se abre. Durante a noite, o anjo que toma conta do vento do Oriente fez o vento soprar naquela direção a ponto de parar o mar, de travar a correnteza do mar, para que eles pudessem atravessar. Lá em Apocalipse 19, versículo 17, fala de... viu um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venha, existe um anjo que está de pé sobre o sol, o anjo que governa o sol. Como tem anjos que governam todas as áreas, tudo que a natureza existe. E Lúcifer guardava a função para que os anjos foram estabelecidos para fazer. Lá em Jó, olha que legal isso aqui. Em Jó 28, está falando de... Claro. Oi? Apocalipse 20. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. É o anjo que tem a chave do quê? Do abismo, né? O abismo. Cadê o abismo? Eu desenhei 20. aqui, minha obra de arte. Do Tártaro, o anjo que tem a chave do abismo. Que vai liberar os outros anjos para ser julgados. Tá? Na verdade, gente, todos os anjos vão ser julgados por nós. Eles comandam a natureza, e ninguém entende mais da natureza do que a gente. Então, lá em Jó 25, fala assim, quando ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas. Então, o vento sopra com uma força determinada. As águas têm uma medida exata, determinadas por Deus. Quando fez um decreto para a chuva ela tem um decreto que ela precisa cumprir, ela tem um caminho que ela precisa percorrer. E o caminho para a tempestade trovejante. Tem uma... E o caminho para relâmpagos e trovões. Os relâmpagos e os trovões têm uma lógica, eles têm um caminho a percorrer, estabelecidos por Deus. Entende isso? Você consegue perceber que Deus estabelece as leis para que as coisas aconteçam dessa maneira? E que são os anjos que operacionalizam determinadas coisas? Ou todas as coisas? Se o céu, você está relampejando, o relâmpago que desce, ele tem um caminho a percorrer. A chuva, a Bíblia fala assim, que foi Deus que... Deixa eu ver se está aqui. A medida exata para as águas. Tá, a Bíblia fala sobre que Deus, que as ondas do mar, a soberba das ondas do mar é quebrada na areia da praia. Ela tem limite. Então, toda vez que a água do mar passa sobre a areia da praia, ela desobedece uma lei criada por Deus. Fala, Fernanda. Thales, deixa eu te perguntar uma coisa. Lúcifer, ele era guardião do Éden. Ele guardou o Éden... Hã? Não, Lúcifer não era guardião do Éden. Lúcifer é guardião de todos os anjos. Lúcifer guardava para que os anjos cumprissem as funções determinadas por Deus. Para a praia só vinha até a água da praia só vinha até a areia, para quando não chovia ainda, para quando tivesse relâmpago, relampejado de determinada forma, para que o vento soprasse de determinado jeito, o vento do oeste, o vento do norte, o vento do sul.
Entende? Cada anjo faz uma coisa. E Lúcifer guardava para que os anjos... Era o chefe, era o gerente das coisas. Entendeu? Era o fiscal. Entendi. Então ele não guardava o Éden. Ele só Não. Ele guardava todas gerenciava. as coisas criadas por Deus. Entendi. Tá? O Éden era um local. Tá bom? Deus planta um jardim e coloca no Éden. Tá? O Éden era um local. O jardim do Éden era um local menor dentro do Éden. Lúcifer guardava tudo. O brilho do sol, as estrelas, a luz, a força do sol, o calor, tudo, todas as coisas. Que as coisas acontecem. Isso é importantíssimo a gente entender. Por quê? A gente falou sobre isso já. Quem que é o anjo responsável pelo mar? Todo mundo fala comigo. É Iemanjá, ok? Nosso folclore fala com a gente quem que é o anjo, o espírito responsável pela floresta. Ah, nós temos Curupira. Né? Nós temos o Saci Pererê, que é um malandro, que é uma ordem demoníaca, né? Uma ordem espiritual. E estou falando isso porque no nosso idioma, né, na nossa representação é assim. Mas, por exemplo, lá na Umbanda, o que representa a Nossa Senhora é o Oxum. Oxum é uma mãe e ela é vassala, ou seja, ela trabalha junto. Ela é uma próxima, uma colaboradora de Iemanjá. Iemanjá, rainha das águas. Ela comanda as cachoeiras. Tem um que comanda os rios. Tem um que comanda as matas. Tem um que comanda... Entende? No Apocalipse fala que 1/3 das estrelas do céu serão feridas. 1/3 das águas, 1/3 das matas. Então, enfim, cada região, cada área da natureza vai ser ferida em 1/3. Da mesma maneira que 1/3 das estrelas do céu foi arrastada. Então, assim, estima que dá para pensar que 1/3 das coisas de Deus foram corrompidas, entende? Fala, Tico. Ô, Thales, igual você falou, né, vamos dizer, o Lúcifer, né, o espírito, ele era o gerente de tudo, né? Isso. E ele perdeu esse posto. Uhum. Certo? Certo. Quem ficou no lugar? Anota aí que eu falo com você no final. Pode ser? Fala, Lu. Ô, Thales, eu tô aqui pensando. Se Lúcifer, Satanás, Diabo, não é tipo um nome, não é uma pessoa, um nome próprio, então são vários Lúcifers, vários diabos, é isso? Então, são. Lúcifer significa estrela da manhã. É alguém que representa a estrela da manhã. E da alva. Então, é um só. Não, hoje, enfim, a Bíblia fala até que Jesus é a estrela da manhã, né? Entendi. Aqui eu li uma passagem que fala uma das estrelas da manhã, no plural. Entendi. Diabo, são vários adversários que a gente tem. Uhum. As ordens espirituais. Vários acusadores, vários Satanás. Não existe um só. Bom? Mas Tá bom, obrigado. Lá em Jó... Aí fica... Então, a gente repreende o diabo, sabe? A gente repreende o diabo. Uhum. Lu, dá um segundinho para o diabo. Deixa eu falar disso aqui. Vai. Diga. Eu tô perguntando isso porque eu entendi o que você quis dizer, mas antes eu achava que era tipo assim, que era uma pessoa, entendeu? Tipo uma pessoa, entre aspas, né? Só pra ficar mais claro. Eu também, agora eu fiquei na dúvida. Eu achava isso também. Eu acho que todo mundo achava isso. Então a dúvida é qual o nome que dá ao gerente? É isso, Luana? Não, pode ser isso também, mas eu entendi. Porque assim, são vários, por exemplo, então são vários. Tipo, o diabo que a gente se refere não é a um exato, são vários. Isso, Lu, é isso. E vou falar, Entendi. porque a gente refere ao diabo. Que nome que dá ao É o quê? Não tem, eu acho. É o quê, Fernanda?
a gente está acostumado a falar de Oeste, né? Tá cortando muito seu áudio, tá, Fernanda? Mas eu vou tentar ajudar aqui. Ela falou assim, ela tinha falado antes, que é tipo, então qual o nome que se dá ao gerente? De hoje? Porque, por exemplo, eu achava que era tipo assim, Lúcifer era tipo o principal e tinha o exército, por exemplo, que ele comandava. Isso, Então, existia, já que... é isso. É isso? Só que o Lúcifer não é um nome próprio, não quer dizer que é a Luana. O Lúcifer significa... São vários. Ou que as pessoas se referiam a ele como Estrela da Alva, que era aquele que representava a Estrela da Alva no momento, entende? Se refere a uma pessoa, mas não é um nome próprio, é um apelido, vamos falar assim? Que tem vários. Isso, é um apelido de Lúcifer. Por exemplo. O Lúcifer era o estabelecido, era aquele que era estabelecido. Mas é isso que igual eu te falei, então é isso, ele que comanda o exército, mas não é um nome próprio. Não é um nome próprio, é isso. Tá. Mas aí a Como pergunta Miguel, por é... exemplo. Miguel. Não sei nem se Miguel é nome próprio, vou nem falar besteira, mas como a gente conhece Miguel hoje, não sei se Miguel é nome próprio, mas, tá? Ou se fala de cargo. A Bíblia tem muito disso, do nome próprio, na verdade, do nome, na verdade, não ser nome, se referia a uma característica de alguém. Lembra? Jacó é o usurpador, Israel, aquele que luta com Deus, enfim, Adão, humanidade. Entendi. Ô, Thales, mas então, deixa só para ver se eu entendi mesmo. Então, Lúcifer é o que comanda, mas é um apelido. Só que tem vários. Então, o gerente, no caso, seria Lúcifer mesmo. Mas Lúcifer só que não mesmo. é só um. São Não quer dizer vários. que ele chama Lúcifer, entendeu? Não quer dizer que esse é o Entendi. nome dele, mas existe alguém que representa o comandante, que ele é o cabeça. Entendi. Ah, entendi, agora entendi. Entendeu? Então Não são vários existe um- cabeças. Existe alguém que é o ser. cabeça, uma hierarquia que não se chama Lúcifer, deve ter outro nome para lá, mas a gente reconhece como Lúcifer. Como Lúcifer. Mas são Entendi. vários. Entendi. Não, o cabeça Não, é é um um só. só. Não, tô falando são vários Lúcifers. Mas são vários diabos, né? Vários demônios, Isso, vários satanás, isso, assim, isso. vários cargos, vários iguais, assim. Agora Tá? eu Por que entendi. que eu tô querendo dizer isso, gente? Porque a gente repreende o diabo, a Isso. gente repreende o satanás, a gente repreende, né? E, na verdade, o mundo espiritual, ele funciona, e o diabo, apesar de não ser legal em nossas vidas, ele é extremamente legalista. Lá na passagem de Marcos 5, que fala sobre quando Jesus foi libertar o gadareno, quem lembra? Ele entrou no barquinho, deitou para cochilar no travesseirinho lá, Lembro. sossegado. O vento soprou, os caras quase morreram afogados. O que Jesus fez? Levantou e repreendeu o vento e a água. O que Jesus fez no mundo espiritual? Repreendeu o espírito que soprava do vento do leste, do oeste, sei lá, que anjo que era esse que estava soprando aquele vento, e repreendeu o anjo que estava movendo a água. O que eles fizeram instantaneamente? Se calaram. Ok? E o que Jesus foi fazer? Libertar um cativo espiritual, a um endemoniado. Sabe o que acontece? Primeiro ponto, o inferno, ele pressente a queda. O inferno, ele pressente a libertação, porque quando faz o mundo natural, já aconteceu no mundo espiritual. Por isso que eu falei semana passada que durante a semana, que durante a aula de hoje, a gente ia passar por tribulação e por batalha espiritual. Porque não é possível aprender e entender sobre o mundo espiritual sem que haja um princípio de libertação de alguma forma. Então, todas as pessoas que deviam estar aqui, mas não estão, que mandaram mensagem no meu particular, que estão passando por vários problemas, alguns até gravíssimos. Eu avisei sobre isso na semana passada. Quem lembra? O carro vai bater, vai capotar, o pneu vai estourar, vai ficar doente. Eu falei nessas palavras. Vai passar mal. E é isso que acontece. Porque o inferno sente a libertação e o que ele quer fazer é te impedir de ser liberto, de alguma forma. Só que Jesus e os discípulos romperam isso e chegaram na beirada do mar. E lá na beiradinha, lá no mar, ele clamou assim, ó, espírito imundo, sai desse corpo. Aconteceu uma coisa que foi o seguinte, o cara endemoniado saiu do cemitério e chegou até Jesus. Costuma falar que isso leva 2 quilômetros, tá? Por causa da distância que podia ser o cemitério da beirada da água. Seja 1 quilômetro, sejam 100 metros. Jesus deu ordem para o diabo sair? Deu. O diabo saiu? Não. O que aconteceu? Jesus não tem autoridade para poder expulsar demônio? O que está acontecendo? Conto para vocês. O diabo, apesar de não ser legal na nossa vida, ele é extremamente legalista. Jesus falou assim, ó, sai desse corpo, espírito imundo. Eu vou ler para vocês.
Marcos 5. Marcos Resumidaço, tá? Ó, saindo ele do barco, logo saiu ao encontro dos sepulcros. Um homem com espírito imundo. Jesus saiu do barco, um homem com espírito imundo veio. Homem com espírito imundo, não fala quantos, tá? O qual tinha sua morada... Peraí. Vou jogar para cá, pra vocês poderem enxergar. Tá. O qual tinha morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Ou seja, ele quebrava as cadeias, correntes, tudo que prendia ele. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Tá? Outra tradução, prostrou-se diante dele. Quando ele viu Jesus, ele correu para Jesus e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, ou rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Ou seja, o diabo pediu para Jesus, em nome de Deus, que não atormentasse ele. Porque ele lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Aí Jesus perguntou para ele assim, ó, qual o teu nome? Sabe por que Jesus perguntou para ele o nome? Porque Jesus deu uma ordem. E o diabo não saiu. E veio falar com Jesus. Ele falou que, ô doidão, como é que você chama, seu maluco? Você não está me ouvindo? Só que ele fala assim, ó, legião, porque nós somos muitos. Jesus não perguntou quantos eram. Jesus perguntou o nome. Jesus perguntou, ele falou assim, em tradução, ele falou assim, ó, nós somos galerão. Qual que é seu nome, Gabi? Um monte de gente. Não, estou perguntando se você é um monte de gente. Perguntando qual que é o seu nome. Não estou falando com alguém. Qual que é o nome de você que eu estou falando? Só que não é isso que ele queria saber. Ele respondeu assim, ó, nós somos muitos. Então não sou só eu, é um monte de gente. São vários nomes que a gente tem aqui. Que são vários espíritos que estão aqui, possuindo ele. Então, quando Jesus deu a ordem, o espírito não saiu, o espírito saiu. Só que era mais de um e veio até Jesus. Ah, Jesus entendeu. Ah, então é muito. Então, beleza. Então, vamos embora, vamos saindo. Então, a gente acha que isso aqui foi rapidinho. Sai, espírito. Aí saiu todos. Não, saiu um por um. E a gente nem sabe quem... Olha para você ver, Jesus pergunta o nome. E a gente nem sabe o que a gente repreende. A gente nem sabe quem a gente quer que se afaste da gente. Porque os espíritos, eles têm nome. E os nomes dos espíritos remetem à função deles. Então, no Candomblé, na Umbanda, nessas religiões, eles já deram nomes para esses espíritos. Ah, o Exu Caveira, é o Sete Saias, enfim, tem um monte lá. Mas a gente não sabe os nomes desses espíritos. Então, Thales, como é que a gente repreende esses espíritos? Como é que a gente ora e a gente intercede contra esses espíritos? Como é que a gente dá ordem para esses espíritos? Primeira coisa que a gente precisa saber é que cada espírito funciona, age sobre uma área da nossa vida. E esse é o nome dele. Essa é a essência dele. Muitas vezes a gente não sabe o nome do espírito, mas a gente sabe em que área ele atua. Então a gente repreende o espírito, repreendendo o espírito que age em determinada área. Então, por exemplo, lá em Gálatas 5, que fala do fruto do espírito, está falando sobre o fruto da carne. Ó. Peraí, vou achar aqui. Ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então, as obras dos espíritos que manifestam a carne, a natureza carnal, a natureza caída, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras. Deixa eu ler na outra tradução aqui. 20. Feitiço, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. É contra isso, é isso que os espíritos nos fazem praticar. Como que os espíritos nos fazem praticar isso? Através de influência. Porque o fruto do espírito está falando de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
São coisas que influenciam o nosso caráter, a nossa personalidade, coisas que influenciam a nossa alma, não o nosso espírito. Influência no nosso corpo espiritual retrata a nossa alma. Então, como o espírito do vento, que cuida do vento, abalançou o barco de Jesus, a Bíblia fala que não vos dei espírito de medo. Lá em Salomão, na passagem de Saul, um espírito de loucura da parte de Deus atormentava Saul. Loucura é um espírito, medo é um espírito. Lá na passagem de Elias, quando Acabe manda matar Nabote, Deus fala assim, o Espírito fala assim, serei espírito de engano na boca dos profetas de Israel. Engano é um espírito, medo é um espírito, dissensão, discórdia, orgia, feitiçaria, ódio, ciúme, egoísmo, inveja, embriaguez. São atuações espirituais em sua vida. Porque o anjo, Gabi, mesmo depois que ele cai, mesmo depois que ele se rebela, ele não deixa de exercer a função que Deus estabeleceu para que ele exercesse. O anjo da água, por mais caído que seja, ele ainda cuida da água. Porque essa é a natureza dele. E é por isso que a gente, muitas vezes, não vive o nosso propósito. Muitas vezes a gente não segue uma vida, o nosso caminho. Que a gente tenta fazer coisas que nós não fomos criados para fazer. A gente tenta ser coisas que nosso espírito não foi criado para ser. A gente tenta cumprir propósitos que o nosso espírito não foi criado para cumprir. Por isso que a gente vive dando a cara na parede. Por isso que a gente vive se frustrando. Por isso que a gente vive dando errado. Porque a gente insiste em fazer coisas que nós não fomos criados para fazer. Enquanto a gente não alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus, com o propósito para que Deus nos criou, nossa vida não anda. E não adianta falar que ter várias coisas, ter dinheiro, ter sucesso financeiro, ter sucesso profissional, ter a vida andando, não, porque pode ser isso que trava a sua vida. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, às vezes a gente começa a focar nas pessoas que têm sucesso financeiro, profissional, como um cara que vive o propósito e está realizado. Mas muitas vezes aquilo ali te tira do seu propósito. E o diabo pode te dar tudo, Luana, tudo para te tirar do propósito de Deus. Quando era Jesus que estava sendo tentado, ele falou assim, tá vendo esses reinos da terra? Eu te dou todos. Ele não pode dar o que não é dele, não. Então, assim, a gente precisa entender que enquanto a gente viver fora do nosso propósito, a nossa vida não anda. A nossa vida não caminha. Você acha que você é feliz agora? Experimenta lá no propósito de Deus para saber como essa vida vai ser. Pode ser mais triste ainda aqui, mas a recompensa é muito maior. Então, preciso correr para falar disso, mas olha, os anjos, os espíritos, caídos ou não, agem com influência na nossa vida. Nós somos influenciados pelos espíritos que nos rodeiam. Então, como é que a gente começa a entender e a lutar essa guerra? Quem que a gente deve repreender? Você repreender o espírito que te influencia, Luana. Você está com medo? Repreende. O espírito do medo, o espírito da preguiça, o espírito da inveja, o espírito da confusão, o espírito da idolatria, o espírito da fornicação, o espírito da feitiçaria, o espírito do ódio, o espírito da tristeza, o espírito do rancor. São espíritos que movimentam a sua vida através de influência espiritual. O cara está te incomodando, o cara está emanando a essência dele. Imagina alguém que é energia, alguma coisa que é energia. E quanto mais próximo dessa energia, mais você absorve essa energia. O espírito se manifesta como energia. Quanto mais próximo de você ele está, mais dele você se alimenta. Mais influência dele você tem. Por isso que existem pessoas que estão sendo aperfeiçoadas, que os dons do Espírito estão se manifestando. Ele está se aproximando de Deus, está se aproximando de Cristo, mas ainda recebe influência dos dois lados. E o cara de cá quer te puxar, o cara de cá quer te puxar, e a gente vive nesse meio do caminho, do Espírito militando contra a carne e da carne militando contra o Espírito. A influência do Espírito Santo e a influência das obras da carne te influencia o tempo inteiro. E a gente acha que faz o que a gente quer. Por isso é importante a gente ouvir a voz do Espírito.
Porque se Eva, lá no Éden, tivesse ouvido a voz de Deus, muitas vezes talvez ela não tinha pecado. Só que ela parou para ouvir a voz da serpente. Que não contou mentira nenhuma para ela, mas contou meias verdades. E muitas vezes é meias verdades que te tiram do seu propósito. Sabe por quê, Luana? Deus te deu 10. Só que você acha que não merece. E o diabo te dá 7. E 7 para você já tá bom demais. Então, quando você vive com 7, te impede de viver com 10. Porque você está satisfeito com 7. O diabo não vai te deixar sem nada, ele vai te dar 6, 7. Você ficar na média e não conseguir fazer tudo que você pode fazer. E não usufruir de tudo que Deus tem para te dar. Muitas vezes a gente se apega à graça e bota a graça debaixo do braço como se fosse uma bengala para os nossos pecados. Para que a gente continue pecando, porque eu já sou perdoado. E de fato é. Só que enquanto a gente ainda continua com as práticas da carne, significa que a gente ainda continua recebendo influência de espírito maligno, de anjo caído, que quer te influenciar de determinada forma. Alguém quer perguntar alguma coisa? Luana. Fala, Eu Lu. quero. Aqui, eu quero perguntar. Era 3 coisas ou 2? A primeira é Gálatas o quê? 5. Entendeu? Quer guardar pro final? Precisa acabar em 4 minutos. Tá, e outra coisa, era isso que eu ia te perguntar, de como que a gente tem que orar. Então, é orando, repreendendo o espírito da preguiça, espírito da Isso, raiva. Isso. Mas E vamos falar Tô disso em 4 repreendendo minutos. da Depois você preguiça aqui pergunta. agora. Anota isso aí que a gente vai falar. E outra coisa, Lúcifer guardava todos os anjos para cumprir as ordens de Deus antes dele cair, é isso? Isso. Guarda aí que a gente fala Então- daqui uns minutinhos. Explica isso tudo. Tá. Pergunta mais, Dani. Não, e aí, se ele guardava todos os anjos para cumprir as ordens de Deus antes dele cair, agora que ele caiu, ele continua guardando todas as coisas, mas só para o mal. Não. Não? Não. Anjo foi desfigurado, foi tirado todo o poder e tudo que ele tinha. Então ele não guarda mais todas Nada. Agora ele é o mal. Entendi. Beleza. Mais alguma pergunta? Não. Eu vou guardar para o final também. Show, Dani. Valeu. Tá, eu ia falar sobre influência espiritual e sobre os signos, sobre o zodíaco, mas eu deixo para outra hora. Galera, então é isso. Assim, a gente precisa aprender a lutar as nossas guerras, nossas batalhas, sabe? E entender contra quem a gente está lutando. Sabe? Da onde que vem a nossa influência, sabe? Da onde que atacam a nossa identidade. Entender quem nós somos é importante, mas entender quem eles são também é muito importante. Conhecer o nosso inimigo nos dá vantagem para poder lutar uma guerra. A gente entendendo alguns princípios, a gente começa a perceber a ação desses espíritos. Se eu conseguir entender que um espírito age no meu comportamento, um dia que eu estou super bem, eu amanheci triste. E eu estou me sentindo triste, eu não sei porquê. Estou me sentindo oprimido, eu não sei porquê. Estou me sentindo pesado, carregado, eu não sei porquê. Hoje eu estava fazendo essa aula aqui, eu me senti oprimido. Senti uma pressão enorme dentro de mim. Um peso. Meu ambiente ficou pesado, meu peito começou a apertar. E eu estava escrevendo sobre isso e meu peito apertando. Eu falei, olha, sai daqui, sai cachorro. Fui orar, fui repreender, né? Isso acontece. Sabe? Isso é discernimento. É ter discernimento. Não é toda hora que eu tenho, óbvio que não. Mas quanto mais os olhos estão abertos, mais a gente enxerga. Quanto mais os ouvidos e o coração estão abertos, mais a gente consegue perceber essas coisas. Fechou? Fechou. Vamos encerrar então, vamos pro segundo tempo. Tirar dúvidas. Fala aí, Valeu. Gálatas o quê? Aí.